estavam... Nós estamos no Contatados, aqui em São Paulo, na Casa do Consolador. É um bando de maluco que acredita em vida extraterrestre e fala com espíritos, fala que a gente morta. Do que vocês estavam falando, Margarete? Venha pra cá. Sonhos. Na verdade, a gente estava falando de processos de iniciação. Muita gente, depois do congresso, entrou em processo de iniciação. Uma certa ausência do corpo, querer sair, mal-estar físico ou uma certa angústia. Tipo de mal-estar físico. Qual é o tipo? É taquicardia. Quem teve arritmia? Levanta a mão. Pressão alta, dor de cabeça, tontura. Na sensação do estômago, sabe? Não dá para explicar. E eu falei do processo de você falou da iniciação em massa. fome desesperada. Doce, Ácido doce. doce. A boca muito amarga. Muito amarga. E uma das coisas que eu percebi também afetou minhas duas filhas. Uma delas ficou com o mesmo sintoma que eu, ela não estava aqui, estava fora. E a outra, ontem chegou para mim e falando que não queria mais viver. Ela já vem num processo de depressão, já vários... Eu já não tenho mais terapia, eu vou trazer ela para a Mônica. Margarete, tem que trazer mesmo. Ontem ela pediu desesperadamente, quando ela chegou de manhã, eu falei, o que aconteceu? Que eu abracei, aí eu deixei ela chorar, eu falei, olha, nós vamos tentar falar com a Margarete, com a Mônica, a Margarete. Só que eu não tenho telefone aqui, eu mandei e-mail, não tive resposta. Aí eu falei, amanhã eu vou. Só que hoje ela é atriz e ela tinha um ensaio agora de manhã, ela não podia faltar. Que depois eu até quero combinar com você no final, para falar um pouquinho dela e para você indicar, tá bom? Tá, então vamos lá, pessoal. O que vocês estão sentindo não é iniciação de ET, não. Isso é alguma coisa que está acontecendo a nível planetário, muito séria, não é uma brincadeira, isso é muito sério. E se deve a uma movimentação energética que está envolvendo... Olha, eu tenho amigos em Portugal, Espanha, Chile, Argentina e Peru, e eles estão passando pelas mesmas coisas. Então a gente pode falar, isso é culpa do que a gente está passando no Brasil politicamente. Não é, não. Isso é alguma coisa mais global que está ocorrendo. Eu não sei o que você fez, mas não está indo. Tá ali ao vivo. Não tá, não. Olha lá, tem gente ainda mandando... Tá lá, tão curtindo, então. Gente, é um barata, parece coraçãozinho, é um negócio legal. Então, eu até coloquei isso, eu postei isso no Facebook algumas semanas atrás, porque é assim, um volume enorme de pessoas tendo sonhos com carros antigos, céus escuros, casas antigas, salvamento de crianças e que estão apresentando sintomas de taquicardia, alteração de pressão, angústia, ansiedade, vontade de sumir e vontade de comer doce e massa. Por quê? Porque eles traduzem pra gente endorfina. É como se nós perdêssemos o prazer da vida e a gente estivesse buscando algum prazer para substituir essa falta de prazer. Só para dar um exemplo para vocês, né, a esposa de um colega meu se suicidou por uma razão pífia. A irmã de uma colega, também médica, se suicidou, era anestesista. E uma médica que tinha tudo, absolutamente tudo. Ia casar o mês que vem, soube que estava sendo traída, foi até o último andar do hospital e se jogou da janela. Então são 3 suicídios em 40 dias. Então, isso que é sua filha, né? Tem muitas pessoas tendo essa vontade de sumir, né? E algumas pessoas somem. Elas tiram de si próprias. Então eu percebo isso aí não é iniciação de ET, de jeito nenhum. Isso daí é alguma massa que está envolvendo a psicosfera planetária que está nos levando a esse estado de ausência de esperança. Levanta a mão honestamente quem está sentindo esperança. Esperança? Meu Deus. A esperança já é. Percebam, a diferença entre nós e os outros é que a gente ainda tem esperança. O que eu estou falando para eles é... Não. Coraçãozinho. Ela curte coração. Não é necessariamente isso aqui que está sendo vivenciado. Isso é um outro processo, que está ligado energeticamente ao planeta Terra. Mas eu estou comentando que logo depois do congresso, muita gente começou este processo, e eu falo do processo de ativação. Isso.
Então, você falou das fases do projeto Contato? Não, eu deixei para você. Ai, que amor. É seu. Então, isso não é ensaiado, viu, gente? É tudo espontâneo. Desde que nós dominamos a tecnologia nuclear, nós nos tornamos um risco para os vizinhos. Quem são os vizinhos mais próximos? Os marcianos e os venusianos. Os venusianos já são um planeta feliz, então ele já não tem matéria densa, ele só tem perispírito, até o perispírito deles é sutil perante o nosso, tal. Então, aconteça o que acontecer conosco, nós interferimos, embora interfiramos, menos na vida deles. Já os marcianos são um planeta de regeneração, com uma população intraterrena, né, porque a superfície ainda não é habitável, agora é que começa a haver uma repovoação atmosférica para que eles possam viver de novo. O plano espiritual deles tem mais hierarquia do que o nosso, porque eles já são regeneração, nós ainda não somos. Então qualquer coisa que nos afete, os afetará muito. Por quê? Porque existem nas janelas de maior aproximação entre Marte e Terra, a superfície mais externa, multidimensional da Terra, que é chamada de diretrizes planetárias, ela se intersecciona com diretrizes planetárias de Marte. E nesse momento de intersecção se trocam espíritos. É no momento que tem uma transmigração de almas entre Marte e Terra, etc. Então, claro que quando nós dominamos a energia nuclear, os marcianos que se danaram por causa desse contexto, eles falaram socorro, né, para a confederação, eles são confederados. Os primos lá de baixo agora podem, eles estão desenvolvendo armas nucleares. Foi quando a confederação veio ao planeta e teve contato com o Truman, depois com Eisenhower, como teve com Stalin, como teve com o Churchill, como teve com não é o De Gaulle, quem estava na França não contava naquela época, mas teve com alguém na França, não sei dizer para vocês quem, mas como teve com Einstein, tá? Então assim, eles tiveram, olha, pelo amor de Deus, né? Olha o que vocês estão fazendo, o risco tal. Só que o outro lado também esteve em contato com estes caras, oferecendo poder. E obviamente a gente já sabe como essa história está indo. Eles optaram pelo poder. Então, como a Terra estava e necessariamente caminharia para o momento da sua transição, porque todo esse setor da Via Láctea, dessa nebulosa onde nós moramos, este braço chamado de Órion, quer dizer, todos nós que estamos nesse braço de Órion, estamos no momento de alteração quântica. Alguns dando um salto quântico de 1/8, como é o caso da Terra. Outros dando um salto quântico de 1/4 de oitava, menor, adaptativo, né? Mas nós estamos dando 1/8, é muito grande o salto, para um planeta que vem camelando aí há muito tempo. Então, o nosso salto é muito forte. E não pensem, portanto, que a transição planetária é só da Terra. Os vizinhos também estão nesse momento. E é lógico, eles vieram para cá, tentaram contato. Esse contato não foi permitido, então estabeleceu-se por Jesus, né, que é a hierarquia máxima da galáxia, vai haver uma reestruturação da Terra. Quer dizer, vamos ajudá-los a chegar no momento de transição. E para isso, a confederação tem autorização para trabalhar junto com as hierarquias de luz da Terra no projeto Contato. Então, o projeto Contato passa por algumas fases. A primeira fase foi a observação, que começou aí nos anos 40 e foi até os anos 50, em que eles ficaram sacando quem nós éramos. Teve muito espírito nessa época que falou, não dá certo, esses caras são muito primitivos, não tem como trabalhar com eles, tá? Mas a maioria optou por nos apoiar. A segunda fase do contato começaram as abduções. Abduções cada vez mais frequentes, abdução que acontece no mundo inteiro, que não respeita nível social, cultural, nacionalidade, religião, nada. Eles abduzem por DNA dependência. São espíritos que antes de encarnar assumem a responsabilidade de trabalharem no contexto de desenvolver a nova raça humana. E isso não é só criar híbrido, não, é estudar até como nós usamos as lições que a vida nos dá para alterar o nosso sistema límbico, e isso ativando e desativando alguns genes que nós temos, no sentido de procurar nos aprimorarmos. Quer dizer, quanto que a gente é capaz de aprender com uma vida normal, tá certo? É a segunda fase do contato. A terceira fase foi quando eles começaram a hibridizar mesmo. Hibridizar, e não apenas hibridizar, mas hibridizar e introduzir híbridos na raça humana. Isso começou no final dos anos 50 e vem até hoje, né?
que eles estão introduzindo híbridos. Muitos híbridos que estão em corpo físico, estão até em outros planetas e dentro das próprias naves, serão introduzidos na Terra já nas suas diferentes idades, no momento em que for dada a permissão para que este contato da nova raça seja mais antecipado. Essa é a terceira fase. E a quarta fase é a ativação, que é a fase em que nós nos encontramos, onde a DNA dependência para haver o contato torna-se cada vez menor, porque eles já não precisam apenas e tão somente dos reencarnados que têm compromisso na seção de material biológico, material genético, de experimento de sistema límbico, para eles conversarem. Agora eles estão abrindo essa fase para pessoas que têm a sensação, a compreensão, a lembrança, a percepção de que existe vida fora da Terra. Então, se antes, até a fase do híbrido, toda abdução e contato era DNA dependente, hoje, abduções e contatos já não são mais DNA dependente. Ah, eu quero muito ver um ET. Então, torce, porque pode ser que você veja. Só toma cuidado para ver que tipo de lado que você vai topar, porque são dois lados. Esse universo é bipolar. Então, nós estamos exatamente nessa fase de ativação, que é o que a Marga estava falando, né, Marga? Você estava falando? Sim. Sim. Ela estava olhando o coraçãozinho. Não, tem 114 pessoas no ar. Quanto? 114. Ah, até que legal. E perceberam isso? Então, isso que a gente está vivendo, a iniciação que a Marga está falando, faz parte desse processo de ativação. Então, hoje você não precisa mais ser DNA dependente. Você precisa ser o quê? Mente aberta. Você precisa estar o quê? Consciente de que existem outras realidades multidimensionais. Aí, se eu não estiver buscando... Gente, uma das clínicas que eu trabalho, o porteiro é louco por ufologia. Outro dia ele foi abrir o portão para mim e falou assim, eu vi a senhora. Eu falei, aonde? Na internet. A senhora gosta dos amiguinhos. Eu falei, legal, gosto, né? Eu falei, ferrou, né? Agora... Aí, no dia seguinte, veio ele e o médico. Eu não sabia que você era você. Eu falei, bom, ele não é psiquiatra, então ele deve estar falando sério, né? Mas assim, gente, eu falei com esse porteiro, né? Porque eu dei aquele ETzinho aqui de domingo, eu dei pra ele. Ele falou, doutora, a senhora não tem noção. Quando eu tinha 7 anos, ele estava jogando bola. Quando a gente olhou pra cima, tinha uma nave enorme na nossa cabeça. Eu e o meu irmão perdemos a noção do tempo. A gente ficou, quando viu, tinha todo mundo indo embora. Ele e o irmão foram abduzidos. Gente, o cara é porteiro, ele tem primário, percebe? Ele é evangélico, percebe que não tem nada a ver com religião, nível social, nível cultural? Ele é um doador de espermatozoide. Aí você vai dizer, pai, mas o que os ETs vão pegar com, né? Então, mas a alma dele é grande. Percebam bem, eles não nos selecionam por evolução moral, não. Eles fazem realmente um estudo randômico. É todos os tipos de seres humanos. Porque a raça humana é um mosaico. A nova raça humana não pode ser elite. A nova raça humana tem que ser representante de toda a raça humana. E a futura raça vai ser uma soma de todas as coisas. Vocês percebem como é grande esse projeto? Eu não tinha me dado conta disso. Eu me dei conta disso conversando com ele. Porque as experiências que ele teve, ele não tinha nem para onde se informar. As experiências que ele teve são experiências excepcionais, que a gente, como a Alessandra, que é um dos casos mais interessantes de abdução dos últimos 20 anos, segundo o Petit. Ah, Ele está fascinado. A Margarete já hipnotizou a Alessandra? Eu falei, não sei, se perguntar para a Margarete. Não, vocês têm que aprofundar o estudo da Alessandra, porque eu tenho a impressão que tem mais coisa aí. Então, Alessandra, sinto lindamente choro. Você vai ter que ser hipnotizada. Entende? Mas percebam isto. Olha como é gigantesco isto. Não é elite. Não é raça. Nada. O que eles querem é um mosaico genético melhorado que vai atrair espíritos de todos os níveis para compor a futura raça humana. Vocês entenderam isso? Então, nós estamos hoje em plena fase da ativação. Eu não tenho mais que ter um compromisso kármico. Manolo entrou, dá um oi pro Manolo. Quem? Manolo. Oi, Manolo! Tudo bem? Tudo junto e misturado. Ah, Manolo, dia 11 de março vai ter o dia do Chico Xavier aqui.
eu conto com você. O Geraldinho Lemos vem, o Robson Pinheiro vem, a Margarete vem, eu conto com você nesse evento, tá? Já está convidado no ar, você não pode dizer que não. 11 de março? 11 de março, segundo sábado de março. É o ano que vem, gente, pelo amor de Jesus. É o segundo sábado de março. Manolo, ele disse que sim. Entenderam? Então, vejam bem. Essa fase de ativação significa que o horizonte está se expandindo para a humanidade inteira, sem eleitos, que nunca houve. Haviam, sim, espíritos endividados com a raça humana, que tinham que trabalhar para o crescimento da raça humana. Agora nós já estamos na fase em que é expansão de consciência. Ou seja, todo mundo que estiver buscando o alinhamento com a lei da fraternidade, independentemente da religião, o importante é estar buscando o alinhamento com a lei da fraternidade. O que ele respondeu? Tudo junto e misturar. Isso aí. Então, independentemente da religião, você está no caminho de buscar a expansão da sua consciência, você está no caminho da lei da fraternidade, você vai ser ativado por estas consciências de extraterrestres junto aos espíritos de luz da Terra que fazem este volume gigantesco de emanações para todos nós. É lógico que o outro lado, que tem o domínio do planeta hoje, está apavorado. O Chico Xavier, nos idos de 60, dizia que ele escutava os gritos daqueles que seriam exilados. Bom, nós estamos aí, a distância entre o Chico Xavier e nós é a distância entre nós e o rato. A barata eu acho muito rebaixante. É o rato. É a mesma diferença. Hoje, talvez nós estejamos sentindo o grito de desespero deles. Eu quero sumir, eu tenho ansiedade, eu tenho angústia. E isso me afeta fisicamente, porque estas emoções produzem neurotransmissores de alerta, que é a noradrenalina, e a noradrenalina atua no nosso corpo em mecanismo de fuga e defesa. Por isso que a gente tem arritmia, por isso que a gente tem pressão alta, por isso que a gente dá vontade de comer doce, eu preciso de ATP, eu preciso de energia. Percebam, talvez o que esteja acontecendo é que nós estamos começando a perceber o desespero daqueles que serão exilados, que estão desencarnados. O desespero de animais que são torturados por essa insanidade chamada humanidade. O desespero das plantas que são incineradas em nome da corrupção. O desespero de humanos que estão sendo subjugados por pessoas radicais e irracíveis. Isso é um grito, gente. A dor chegou num limite de grito. Eu estava conversando com a Sheliana outro dia, e ela me falou, assim, que eles lá conversam entre eles, que a nossa humanidade vai vivenciar o limite da violência. Inicialmente vai ter revolta, depois vai ter medo, depois vai entrar em depressão, e aí vai dizer, chega, acabou, a violência não pode mais. E nesse momento a gente faz o salto quântico. Talvez o nosso desespero seja porque essa violência está nos afogando, está nos sufocando. E talvez tenha chegado o momento de a gente dizer, chega, acabou. E os extraterrestres são extremamente fortes nesse aspecto. Por quê? Porque eles são mentalmente muito superiores a nós. E eles fazem grandes emanações de energia mental no sentido de chacoalhar a nossa mentalidade. Dizer, saia do eu, saia do egoísmo, saia do euísmo. Começa a pensar em termos de nós. Não pode estar bom para você se não estiver bom para alguém. E o principal que eu tenho conversado com os extraterrestres, eu até estava falando agora no curso do mestrado do Reiki, nós somos todos extremamente corruptos. Porque a gente mente, a gente oferece para o mundo uma imagem que não é verdadeira, e a mentira repetida acaba sendo verdade. A gente está se enganando, percebam bem. Então é isso que a gente tem que quebrar. E os extraterrestres falam para a gente, a diferença entre vocês e nós é que nós somos honestos. Olha que vergonha. É terrível. Aí você fala, eu não sou desonesto, você mente, filho. De vez em quando uma mentirinha branca aqui e ali, então você é desonesto. Você não aceitar o lobo que existe dentro de você, mata o cachorro que você é. E é isso que os extraterrestres precisam mais de nós. Eles não precisam mais de material genético. Já tem. O híbrido já está pronto, já está aí. Tem híbridos de início de tempos, que já estão hoje na casa dos seus 50 para 60 anos, e tem híbridos de 2, 3 meses, de 2 dias de vida, 1 dia de vida.
Esses corpos híbridos são aperfeiçoados geneticamente porque eles atraem espíritos de maior gabarito, que são as crianças cristais que estão nascendo. Então, esta nova raça humana já existe. A diferença é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão do que somos em prol do que podemos ser. Ou seja, temos fé em nós mesmos. Porque quando você conversa com um extraterrestre evoluído, ele tem uma absoluta confiança no próprio poder de autossuperação. Nós temos essa confiança? Então, essa fase de ativação, que vai atingir milhões de pessoas na Terra inteira, esta fase de ativação, ela fala fortemente sobre isto. Você encontrou o teu caminho? Você vai desabrochar. O que aconteceu com a Alessandra? Na hora que ela assumiu o projeto Sentir, que o extraterrestre dela vinha insistindo com ela já há quantos anos? Vários. Na hora que ela falou, é isso, eu vou fazer, a Alessandra desabrochou. É um grande líder da casa hoje. E vai assumir posturas de líder e vai comandar a casa no futuro. Sinto muito. Olha, eu realmente gosto de você, eu não desejo esse karma para ninguém. Nem para o meu maior inimigo, mas pense assim, é por pouco tempo. Entenderam? Então, nessa fase de ativação, eu quero muito entrar em contato com o extraterrestre. Então, meu querido, entre em contato com si próprio. Esta é a senha. Você fala com o extraterrestre, eu perguntei isso para a Sheliana. Como é que vocês chegaram no nível de evolução moral que vocês atingiram? Ela falou simples, autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Se eu não souber quem sou, como é que eu vou consertar o erro? Se eu não tiver conhecimento, eu não vou ter ferramentas para usar. E se eu não praticar o bem, o que eu estou fazendo? Como é que eu vou justificar a minha existência? Nessa fase que nós estamos, é vital que nós compreendamos isso. Nós temos, muitos de vocês, talvez todos, são contatados, alguns abduzidos. O que vocês estão fazendo com isso? Porque não é uma medalha para usar, não é diploma de parede. Não te deixa de Gisele Bündchen, não te vai ser o Neymar, não, Gabriel Jesus é que é a moda. Você vê, só Jesus salva o Brasil. Só Jesus. Mas percebam bem, nós temos um ilimitado poder de realização em nós. Só que enquanto a gente não se aceitar como sombra e luz, esse poder vai ficar ali onde está. Na hora que a gente assumir a sombra e a luz, começarmos a ser honestos, abrindo mão de máscaras, deixando para lá o que os outros pensam, sendo honestos conosco mesmos, a gente faz a revolução que a Terra precisa. Entendeu? Fala, Margarete. Ela gostou, gente. Ela fica olhando ali com o coraçãozinho. Eu tô vendo quem tá entrando, quem tá saindo. Oi, Elaine, tudo bom? Mônica, eu interessante. Tem muita gente. Oi, Manolo, bom dia, tudo bem? E a mensagem é: a união faz a força. Não conte o filme que eu vou assistir hoje. Não fale. Não fale. Bom, e você vai ver o recado dado, que é exatamente isso que você está dizendo. Que é o filme? Star Trek, é. Star Trek. Gente, pelo amor de Deus, hein? É fantástico. É fantástico. Você Bom, vai ver o recado. tem muita gente perguntando aqui no ar sobre o caso da Alessandra, né? Então, assim... Acho que a Alessandra podia vir contar. Ai, vai. Ela tá chorando aqui. Vem, Alessandra. Acho que tem muita gente querendo saber, ó, cheio de coração. Tá todo Vem, mundo Alessandra. querendo- Bate palma, pessoal, que Alessandra. Eu acho interessante a Alessandra colocar um pouco do caso dela. Tem muita gente pedindo no ar. Então coloque rapidamente, assim, você atacar. Bom dia. Olá, bom dia. Bom, num dia eu resolvi reencarnar e aí não precisa ser tão longe. Algum ponto específico? Os pontos que a gente trata na palestra, que eu acho que são os importantes. O importante, a parte mamária, isso é muito importante. Então, em 2005, eu engravidei. Fala alto. Em 2005 eu engravidei, com a possibilidade de ser gêmeos, né? Porque o médico do ultrassom falou que parecia que eram gêmeos, mas era uma gestação muito inicial. Então, depois de 2 semanas, eu fui confirmar essa gravidez. Mas a partir daí eu comecei a sentir uma dor muito forte no canal,
como se tivesse alguma coisa sendo retirada do meu corpo. Eu senti uma dor absurda, senti ânsia de vômito, aquela sensação muito forte. E nunca tive nenhum sangramento, mas eu achava que eu ia abortar o bebê, que meu corpo não ia conseguir segurar. E depois de 2 semanas, então, eu voltei no médico e ele falou que só tinha um bebê, né? Eu sou gêmea, né? Mas nunca imaginei que eu poderia, quem sabe, ter uma gestação dupla. E veio a Luísa. Bom, Você amamentou a Luísa? amamentei a Luísa por 1 ano, né? Só que a minha glândula mamária, ela só foi secar quando a Luísa tinha aproximadamente 5 anos. Então foi algo que o meu ginecologista disse que nunca viu, como que uma mulher para de amamentar e a glândula mamária não sendo estimulada, continua a produzir, né, colostro, saía líquido do meu peito. Então quando eu sonhava, quando eu ia dormir, eu sonhava com um bebê super cabeçudinho, posso até sentir o cheiro dele, branquelo, sempre no meu colo, perto de mim, aqui. Então, essa sensação de que essa criança que não ficou aqui, mas ficou em algum lugar, né? Então, isso é uma coisa muito forte. E a Luísa foi uma criança que também me... Isso eu não falei na palestra, mas é muito interessante. Quando eu comecei a descobrir quem é que conversava comigo mentalmente, que foi até um dos eventos aqui na casa, que a Mônica disse, essa aí tem extraterrestre até a raiz dos cabelos. Eu, hã? Eu? Como assim? Aquilo, eu fiquei fora do ar. Gente, eu faço muito mal para as pessoas. Mas foi a coisa mais maravilhosa, porque me aterrou e começou a fazer sentido o que realmente eu sentia. Porque eu me sentia muito bipolar, muito desequilibrada mesmo, porque eu não compreendia o meu processo. E nesse dia aqui na casa, que foi um evento onde mulheres vieram, era uma palestra só com mulheres, foi muito interessante. A Gilda, Margarete, tu, não me lembro outras pessoas, que vieram falar e ela falou, escuta que isso vai ser bom pra ti. Foi a primeira vez que eu escutei a Margarete falando das questões psicológicas, que foi onde me prendeu mesmo a atenção para poder me olhar. E nessa noite... que foi de sábado para domingo. No domingo a Luísa acordou, saiu correndo da cama e disse, mamãe, acabei de sonhar com um ET, eles querem falar contigo. Imagina, era um assunto muito desconhecido para mim, que eu não falava em casa, porque eu nem sabia que eu vivia esse processo. E ela confirmou. Foi lindo, porque ela disse, eles querem falar contigo, e foi descrevendo como é que eles eram, enfim. Sensacional, Luísa. Foi fantástico essa questão com a Luísa, né? Bom, então, mentalmente, eu sempre vinha com coisas, com blocos de informações, né? Vem como um bloco de informação. A questão de ser vegetariana, dizendo que eu ia participar de um projeto de tratamento de cura, né? A questão também Você é psicóloga? Sou psicóloga, trabalho com crianças surdas há 16 anos. Sempre trabalhei com crianças especiais, né? Parece que tem uma comunicação que, não sei, empática mesmo. não dá nem para explicar, é diferente e parece que a gente se entende com o olhar, né? Então essas comunicações que vinham, com o xamanismo também, o xamã me dá orientações, está muito ligado, né? O xamanismo, falando do meu organismo, da alimentação, para facilitar a comunicação, para que a pineal fique mais ativada. Tudo isso eu sinto essas duas vertentes. E daí, tendo uma angústia interna, sabendo que eu precisava realizar algo, que um dia depois de um evento cultural, cheguei em casa e entrei num processo alterado de consciência, porque eles disseram que seria assim a nossa comunicação, né? Sempre foi telepática, nunca tive avistamento de nada, nunca com esses olhos materiais vi nada. Sempre aqui dentro da minha cachola, né? Como diz a Margarete. Então, que eles disseram que aí eu vi um ser reptiliano gigantesco na minha frente, que tinha um guizo de comunicação, e decodificando a mensagem dele, mente a mente, ele me disse que eu precisava desenvolver um projeto que se chama Sentir, que é em relação àquele banner que está lá,
né? Que é um trabalho que começou aqui na Casa do Consolador, e que eu preciso ter o meu movimento, estou me sentindo travada, mas eu sinto que eu preciso colocar isso para fora daqui também, trabalhar novamente com as crianças especiais, né? Para ir trabalhando o autoconhecimento, a expressão e provocando, né, a terapêutica, que eu não consigo me adequar, por ser psicóloga, né, aos tratamentos ortodoxos das técnicas que a psicologia muito ultrapassada tem a oferecer. Então, é por aí. Legal. Fantástico, Ale. A filhinha da Alessandra é Cristal. Ela não toma refrigerante. Ela só toma água tônica. E eu também. Na verdade, quem me ensinou a água tônica foi a Margarete, que ela tomava água tônica para o digestivo. E eu percebi que a minha arritmia cessa com a água tônica. Interessante, né? Água tônica, quinino. Agora, tem uma coisa que eu acho assim, importante a gente ressaltar disso que a Alê falou. A filhinha dela é um híbrido, a filhinha dela é um cristal. A filhinha dela ficou. O menino vai vir. Quando? Quando a Terra tiver dado o passo mais importante deste processo, né? Então, assim, qual é a quinta fase do processo? É o contato em massa. Agora, eu estava conversando com o Tony Najar, vocês conhecem, né, da revista UFO, meu irmão aí, querido, e ele vai palestrar, a palestra dele no Fórum Mundial de Ufologia, que vai ser agora no primeiro fim de semana de dezembro, lá em Foz do Iguaçu, a palestra dele é sobre contato em massa. E ele vai falar exatamente do contato em massa que já está ocorrendo, que é real. A Sheliana falou para a TV Mundo Maior, espírita, no documentário, teve acesso a mais de 22 milhões de pessoas no mundo inteiro. Gravaram ela falando aqui no rádio, deu 1,5 milhão de pessoas até na Austrália. Outro dia ela falou na mesma rádio, deu não sei quantos mil acessos. Já não é contato em massa? Já não é uma modificação da massa crítica, do status quo? Já não é uma ampliação, está ampliando a nossa mente, não é? Então, nós já estamos, talvez estejamos saindo da fase de ativação para entrar na fase 5, ou então já estejam havendo essa fase 5 em bolhas. Eu conversei muito com a Margarete a respeito disso, né, da nova Terra, né, que o próximo planeta é a nova Terra. Então, o que é a nova Terra? É um planeta de regeneração. Nós vamos passar por um período aí, X, na Bíblia está escrito 1000 anos, a gente não tem como saber quanto tempo vai ser, mas de transição entre esta terra de expiação e provas até que a regeneração se estabeleça totalmente. Gente, eu vou contar para vocês, já começou isso, tá? Já dispararam isso daí, porque nós já temos ilhas de nova terra. Vocês lembram quando teve aquele tsunami no Japão? Uma cidade no Japão teve toda a parte baixa da cidade destruída pelo mar. As casas que estavam acima, curiosamente, não perderam água, luz e não foram afetadas. Quer dizer, não perderam entes queridos, não perderam suas coisas, nada. No dia seguinte deste desespero pelo qual os nossos irmãos japoneses passaram, nas casas, naquelas pessoas que estavam na parte baixa destruída, os de cima começaram a trazer roupa, alimento, comida, remédio, ração animal. Em vez de priorizarem a si próprios para a sobrevivência, que é o que o humano normal faria, eles desceram e foram socorrer os irmãos em sofrimento. Isso é nova terra, não é? Isso é nova terra. Mas a gente não teve, nós não temos hoje exemplos maravilhosos de nova terra. Tem um amigo, Fran, lá de Atibaia, ele e a família se mudaram para Atibaia, eles têm 350 animais recolhidos, vítimas de maltrato e abandono. Nós até vamos, a Margarete e eu, para um evento que ele vai fazer lá de espiritismo e ufologia, para ajudar a levantar ração para esses animais. Como ele, quantos existem? Vamos falar do Rancho dos Gnomos, que recolhem leões, tigres, burro, zebra, jaguatirica, bicho preguiça, toda sorte de animais maltratados, torturados pelos humanos. Quando estavam fazendo o Rodoanel, eu ia com uma outra colega salvar bicho preguiça, que eles passavam com o trator por cima dos bichinhos. Eles têm bicho preguiça lá, é uma delícia, preguicinha. Lógico, né? Você entra no ambiente das preguiças e a preguicinha faz assim, daqui uma hora depois
Ela engancha, você vem no teu colo e ela faz assim com o braço para a porta. Aí você vai para a porta com ela, né, Margarete? Aí você senta, ela olha para quem está em pé. Ela quer andar. Percebam o amor que o Marcos e a esposa, desculpa, me perdoa, eu esqueci do seu nome nesse momento. O amor, Silvia, fazem. E eles são veganos. Eles estão ajudando, salvando a marca. Nós fomos lá conhecer e o Baru, um leão, ele tinha perdido a irmã no dia anterior de pancreatite. Estava profundamente triste. E ele tem verdadeira ojeriza pelo ser humano, que arrancou as garras dos dentes deles. E ele estava na jaula e a Margarete começou a cantar para ele Ave Maria de Gounod. E ele estava de costas para ele e começou a rosnar não, rugir. Eu falei, vai dar... O que dividia eles era a grade, tá? Enquanto ela estava cantando Ave Maria de Gounod, ele foi suavizando, ele se virou para ela e no final ele virou as duas patas para cima e ficou olhando para ela manso. Quando nós descemos para ir para um outro lugar para a Sheliana falar, e ele veio andando para olhar onde a Margarete ia. E a Margarete cantou uma outra canção, todos os animais em silêncio absoluto, ouvindo a Margarete cantar. Quando ela parou de falar que a Sheliana chegou, a Sheliana falou saudações, nenhum animal podia ouvir, porque a Sheliana fala baixo. Todos os animais rugiram em saudação em resposta a ela. Ela falou saudações, mas ela não falou saudações. Ela falou saudação em relação a eles. E eles responderam. Percebam a grandeza, o que significa isso. A coligação de mentes que amam e respeitam a essência divina que esteja aonde quer que seja. Uma vez trouxeram um cactus aqui para eles operarem, né, Alessandra? Ah, você não estava nisso ainda. Trouxeram um cactus para a Sheliana operar. O cactus estava mal, estava morrendo, secando, né? Ela botou a mão lá, fez aquele negócio todo no cactus, o cactus começou a dar flor. Mas ele não dá flor. Não é uma espécie que dê flor. Isso chama-se respeito. Então, o contato em massa já acontece, gente. Nessas bolhas de Nova Terra, ele já é real. Existem bolhas de Nova Terra, existem bolhas de nova raça humana. A caridade de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, são bolhas de Nova Terra. E eles contagiam aonde eles estão, porque eles levam outras pessoas a batalhar pela mesma lei da fraternidade. Isso é iniciação. Isso é iniciação. Fala, Margarete, essa é a sua parte. Não, isso é iniciação. Na verdade, quando eu falei da espiral evolutiva, que de alguma forma nós somos ativados uma oitava acima neste processo de iniciação, isso para vocês acompanharem. Fala muito de que nós estamos sendo convocados para esta nova terra. E eu não acredito numa iniciação que não seja para isso. Na verdade, ela quer que cada um dentro da sua área, não é? Da mesma forma, né? Que consiga criar essa bolha para que essa bolha aumente de tal forma que se una a outras bolhas e assim a nova terra vai ser construída. E eu acho muito interessante esse processo de ativação em massa que está sendo realizado, porque não é um trabalho só de extraterrestre, é um trabalho em conjunto com todas as dimensões, com todos os seres encarnados ou desencarnados, humanos ou não humanos, que estão no planeta Terra ou não, mas é um conjunto que trabalha em prol da evolução de uma pecinha pequena da engrenagem maior do cosmos. Então a raça humana está sendo convocada a mudar de nível. E isso não é uma característica simplesmente extraterrestre. Nós vemos a espiritualidade presente, e a doutrina espírita traz muito esse conhecimento, de que existe um projeto para a raça humana de crescer, de entrar numa era diferente do planeta. Existe uma vontade muito grande que a gente mereça estar na nova terra, compreendam? A misericórdia é tão gigante que eles brigam para que a gente continue aqui, para que tenha oportunidade, não é o que Chico falou na grande reunião, onde Jesus de novo fala, não, mas dê uma moratória, né? Como uma amorosidade gigante que é. Então,
Os extraterrestres respeitam Jesus de forma absoluta. Eles sabem que esse está num nível muito mais alto. E nós temos que pensar então nesse todo trabalhando por cada um. O processo de ativação e de iniciação, ele está fazendo essa convocação. Quando a gente fala em corrupção, da desonestidade, que é o que nos limita demais, eu percebo que quanto mais corrupto nós somos, menos enxergamos a verdade. Hoje eu vejo muita gente que jura que está fazendo bem, mas não está. Não percebe, não consegue enxergar além. Então, para que a gente comece a enxergar, nós vamos ter que abrir mão de estarmos muito certos das coisas, de achar que somos honestos mesmo. Temos que desconfiar dessa nossa falta de visão, para que a gente faça parte desse processo. O processo de iniciação dói muito mais para quem resiste. Eu já falei isso aqui. Assim como o processo de abdução dói para quem resiste, dói o processo de iniciação para quem resiste. Fica doente, né? Não consegue se harmonizar com o que deve ser feito, com a nova proposta que a vida está exigindo. E eu sempre digo, a forma mais inteligente, pare de ser rebelde. Aceite, para que você consiga abrir a visão e perceber o que está sendo pedido no processo de iniciação. Então a iniciação vai se acalmar assim que, como a Alessandra, ela deu vazão para o que o inconsciente dela já sabia neste processo de iniciação. Você nasceu para fazer isso, ponto. Tudo que você fizer fora disso não vai fluir, vai doer, vai ser difícil acontecer. E nós temos que aprender a ler esse inconsciente com sabedoria. Eu consigo ler quando eu estou caminhando e insistindo muito num caminho que não anda, porque eu estou fora dessa programação que eu mesma tenho de encarnação. Quando você começa a ler e a aceitar, mesmo que você seja diferente de todo mundo, mesmo que você pareça maluco, mas quando ela é para o bem maior, ela flui, não é, Ale? Totalmente. E flui de uma forma absurda e exponencial. Então prestem atenção no fluxo da vida de vocês, onde está parado. De alguma forma vocês não estão entendendo o processo de iniciação que está sendo solicitado. Vocês estão insistindo em caminhos que ainda, não que vocês estejam fazendo a coisa errada, mas talvez estejam fazendo da maneira errada. Então tem gente que não percebe, está fazendo a coisinha certa, tá no processo de trabalhar para o todo e tudo mais, mas talvez não esteja entendendo como fazer isso de forma adequada, como as pessoas precisam que você faça o seu projeto, o seu processo. Porque às vezes a gente quer vaidosamente fazer do nosso jeito, não é, Miriam, que você comentou? E não é necessariamente isso. A gente tem que aprender a ler o que o mundo precisa dentro do que eu tenho para oferecer. É diferente, né? Então, acho que esse processo de ativação que fala tanto da parte espiritual quanto dos seres extraterrestres, eu acho que é bem isso. É formar uma massa humana que cria essa grande bolha até que isso construa um novo mundo e uma nova raça mesmo. Pode continuar. Aí eu gostaria que vocês se colocassem agora, fizessem perguntas, né? Domingo a gente... quem estava aqui no evento? Tá, então a Margarete colocou a parte da pesquisa seríssima que ela faz com abduzidos e contatados, né? Com a participação da Ale. Eu falei sobre o planeta da Chiliana, que já é um planeta de regeneração, e a gente não tem tempo nos congressos, eu acho errado isso, tem muita palestra e pouca troca, né? Então, perguntem aquilo que vocês têm vontade de perguntar. Você quer abrir aqui para o pessoal perguntar? Tem pode abrir, Margarete. Oi, gente, pode perguntar. Eu só queria colocar, porque eu vejo assim, a necessidade que grupos, que a Margarete estava falando de grupos espíritas, kardecistas, fechados, né? Mas eu tenho conhecimento de alguns que a Margarete esteve, que o pessoal, você vê que de fechado e tudo é só uma fachada, né? Então está fingindo
lugares onde ecologia praticamente não Eu acho que chega. quem tiver que perguntar tem que vir aqui. Ah, com O pessoal certeza. tá reclamando senão o que pessoal não está Ela só está vendo. colocando que existem muitos centros que são como nós, que é a mente mais aberta. Então, acho que esse processo de iniciação está chegando mesmo. Ah, mas esse ninguém numa segura. abertura É, fantástica. exatamente. Pois não, gente, quem que foi? Fala. Os americanos e chineses e tal, vinham mandando satélites para lugares e tal. A intenção deles por exemplo, de colonizar Marte, pelo que eles estão falando, ser donos de Marte. O que ele está perguntando é qual é a intenção dos americanos, dos europeus, das agências espaciais, de mandar naves, né? Olha, tanto quanto se sabe, o projeto de colonização de Marte está em pleno vapor. A neta do Eisenhower, a Laura Eisenhower, a bisneta, ela fez parte desse projeto quando ela era adolescente de 12 anos. Ela falou que é um trabalho de desenvolvimento paranormal deles todos, né? Para mandar essas crianças, são treinadas desde a criança até a fase adulta para serem os colonos de Marte. Na verdade, todo mundo sabe que a manutenção da atual depredação dos recursos naturais, em poucos séculos, a vida será insustentável na Terra. Então, esses caras não querem parar de consumir. Eles estão procurando outros lugares para destruir. Não pense diferente, isso é uma realidade, né? Eles estão, você vê essa sonda que agora, pela primeira vez, a gente mandou uma sonda tão longe, né? Júpiter, então é uma sonda que está muito longe, aqui foi mais longe. Eles têm plena certeza da vida na Lua Europa de Júpiter. Não é mais suspeita, é plena certeza. A questão de 5 anos atrás, não, ano passado, eles estavam teve uma pesquisa de você pegar ondas de rádio do espaço e um grupo de astrônomos, né, liderado por uma senhora cujo nome é Byrne, eu acho. E eles pegaram, tem uma estrela grande, tem um nome enorme, número, né? A estrela tem números e assim eles medem a luz pelos pulsos que chegam. E aí, assim, o pulso acontece, é um pulso rápido, é um pulso que pega até, no máximo, 10% da superfície do Sol, tá? Pulso de energia, né? Quando um outro planeta orbita aquele Sol, ele cobre 10%. E, de repente, eles pegaram um pulso que cobriu 32% da superfície do Sol. Então, eles falaram, isso não pode ser um planeta. Não tem como um planeta cobrir toda essa extensão. Então, foi dado assim, né? Astrônomos profissionais e amadores, voltem os seus telescópios para a estrela, porque alguma coisa está acontecendo lá. Existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é justamente uma nave gigantesca que esteja próxima do Sol. Então estão voltados para lá. Essa semana foi captada uma onda de rádio, né? Da onde que está vindo? Eles captaram essa onda de rádio na Rússia, né? E ele está vindo de Vega, quer dizer, começou a chegar, entendeu? E o fato do Vaticano ter assumido publicamente a existência de vida extraterrestre, né? O fato de você ter o próprio Livro dos Espíritos, em 57, falado sobre a vida em outros planetas. A Revista dos Espíritos tem N artigos do Camille Flammarion a esse respeito. Então, está se formando um inconsciente coletivo. Imagina o que significaria para os governos e para a ciência dizerem, não, gente, realmente, ok, tem vida em outros planetas. Foi o que o Gevaert falou aqui no debate. Por que vocês não contaram isso para a gente até hoje? Segundo, que direito vocês tinham de esconder a existência dessa vida extraplanetária? Qual é o medo deles? Tem vida diferente, isso aqui não é o único modo de viver que existe. Bom, eu não aceito mais isso que vocês fazem. Eu vou me rebelar. Eu não aceito esse sistema financeiro, eu não aceito essa cultura massificante, eu não aceito remédios que geram doença, eu não aceito mais isso. Eles não conseguiriam segurar a rebeldia de uma terra inteira, de 8 bilhões de encarnados. Você entendeu? Então, é lógico que está para haver a revelação. Eu não acho que a Hillary Clinton vai vencer nos Estados Unidos. Eu estou muito preocupada, inclusive, com isso, porque eu não sei qual dos dois é pior. Né? Porque os dois são muito ruins. Quer dizer, você vê que desgraça não é só nossa.
total, né? Não tem em quem votar, né? Então, mas veja bem, ela fala, eu vou dizer a verdade sobre a Área 51. Que verdade você vai dizer, cara pálida? Qual é a verdade que você quer nos revelar? Porque o ex-chanceler de defesa canadense fala claramente sobre o conhecimento dos governos da presença de extraterrestres na Terra. Os russos falam sobre isso. Se os Estados Unidos não abrir, nós vamos abrir. Que tipo de contato é esse que está sendo preparado? Por parte de quem? Porque não é da Confederação. Então, nós estamos na iminência de acontecer alguma coisa, percebe? Então, eu tenho muitas ressalvas à relação dos projetos espaciais, porque a gente sabe que por trás disso existe uma cumplicidade do crime muito grande. Eu espero que... Não é que eu espero que o salvamento venha de fora. Eu espero que a gente se salve da mentira que eles criaram para nós. Fala. Mônica, essa questão da China, entrando no projeto espacial e tudo mais, com essas pilares e fotos, você acredita que isso vai dar uma alavancada nessas informações ao público, mais consistente? O que ele está perguntando é se o projeto espacial chinês vai trazer uma alavancada de informação. Pelo amor de Deus, um país tão fechado, tão criminoso, tão escravocrata, que tem uma diferença de classes abissal, você tem os muito ricos e os muito pobres, eles vão trazer liberdade de ideias? Não, para, esquece, abole. Eu perguntei isso porque, assim, eles estão postando muitos vídeos que a NASA e mesmo a Rússia não postaram. Eles estão no caso de... Meu querido, não há país mais draconiano do que a China. E é propaganda. Oi. Primeiro, a emoção que você falar da Margarete Campião, Ela amou a Margarete cantando para Leão. Não, imagina a cena, né? Eu entrei lá, eu estava lá junto. Mas o que eu quero falar para vocês, gente, uns três sábados atrás eu fiz uma palestra de alquimia, metafísica, eu agora não lembro o nome, do curso. Ele falou que agora em agosto houve uma explosão solar bem feia mesmo, ele, assim, afetou muito a raça humana, mas ele disse que essa explosão solar, o efeito dela é nas mulheres, então afeta o feminino diretamente. Essa dor que nós estamos sentindo, ó, eu entendo, ela está falando que o palestrante falou que houve uma explosão solar imensa em agosto. Então é assim, primeiro, você tem que entrar no meio científico de astrofísica para ver se essa explosão aconteceu mesmo. Esse é o primeiro passo da investigação. Porque a gente tem que sair do ilusório para ficar no real, tá? O espiritismo é real, porque ele é ciência. A ufologia é real, porque ela é espiritismo. Ela é espiritualidade, entendeu? Você tem que somar as duas coisas. Então, quando alguém falar uma coisa assim, primeiro passo, entre em sites de astrofísica e verifique se realmente essa tempestade solar brutal aconteceu. Se ela aconteceu, aí tudo pode ser verdade. Mas se ela não aconteceu, descarta tudo. Não, então, por isso que eu estou te falando. Quando a gente faz uma afirmação dessa em nome de uma outra pessoa, a gente pode correr o risco, né? Então, assim, primeiro, eu não sei se aconteceu essa tempestade solar. Primeira coisa que a gente tem que ver é entrar para ver se aconteceu realmente essa fortíssima tempestade solar. Se ela ocorreu, é lógico que alterações da psicosfera existem. Mas primeiro passo é ver se ela... veja bem, agora me mandaram que tem alguém falando que se abriu um portal entre Júpiter e Terra. E que isso vai catapultar a gente para a 7ª dimensão. Bom, existe esse portal, mas não vai catapultar. Se ele está aberto, eu duvido, porque a abertura desse portal está programada para depois da passagem mais aguda e grave da Terra. Então, se abriram antes, a gente tem que estar muito preocupado. Porque a coisa vai, entendeu? Então, é isso que eu falo, a gente tem que ter muito, sabe, aquela coisa de pé no chão. Porque ufologia é voar muito. Tem muita gente que voa muito. E nesse momento, nós não temos o direito de voar. Porque a gente pode dar de cara na parede. A gente tem que ser muito frio e analítico. Né? Ah, teve, não sei, vou lá ver, vou procurar, tem um monte de site que fala sobre isso. Não, teve, bom, então vamos analisar que pode ser verdade. Então esse é o primeiro passo, tá? Fala. Eu ouço muito pessoal falar do contato via telepatia, mas eles podem utilizar um recurso também de imagem, de projeções de imagens,
para o contato também. Mas projeção de imagem ou de telepática? No caso assim, utilizar certas áreas do cérebro para projetar imagens. O que o Alex está perguntando é assim, que é o contato se dá telepaticamente, sim, é real. Se eles podem usar outros recursos de imagem, ativando áreas do cérebro para fazer esse contato. Podem, a maior parte deles não é palavra que eles usam para se comunicar, é imagem mesmo ou sons. Né? Por exemplo, não adianta nada eles tocarem uma música para mim. Porque eu cantando sou um tratamento de desobsessão, entendeu? Pra Margarete é diferente, ela lê, ela mapeia, pô, som agudo faz isso, som grave faz aquilo. Agora, pra mim, imagem funciona muito. Se eu vejo uma imagem, eu guardo esse conhecimento daquilo que eu vi, entendeu? Então eles usam muito mais do que códigos verbais, porque é lógico, né? Contato telepático, mas você faz o seu cérebro, decodifica com palavras. Eles usam muito mais imagens do que palavras. O Alex tem um trabalho... Vem cá, Alex. Tem um centro em São Vicente que eu gosto muito. Eu fui palestrar lá esse ano, vou de novo, agora em novembro. E é assim, né? Alguns deles estavam com medo que eu fosse falar de ET. Quando eles me convidaram, eles eu vi que tinha umas pessoas tensas assim. Eu falei, nossa, né? E o Alex é um jovem deste centro, fala um pouquinho da tua casa, e eles trabalham com ETs lá, de cura. E o Alex é um abduzido, é um contatado que tem um trabalho... muito similar ao nosso, de ampliar o conhecimento. E eu brigo com ele. Vai estudar, menino, vai estudar física quântica, vai estudar astrofísica antes de começar a falar. Fala. Bom, na verdade, bom dia para todo mundo aqui, né? Não sei se todo mundo estava no anterior, eu falei um pouquinho de acontecimentos comigo. Desde a minha infância, eu sempre tive uma admiração muito pelas estrelas, como eu sempre falo aqui. Sempre essa questão da ufologia sempre me chamava a atenção. E de repente eu me deparei em determinados trabalhos relacionados à cura, né, que é a fluidoterapia, onde nas atividades eu via determinados seres que não tinham uma característica humana. Então, seres que tinham 3 metros de altura, seres de colorização azuis. E eu comecei a perceber que toda vez que eu ia comprar um livro, sempre estava estancado ou o livro caía na prateleira e quando eu ia ver o tema, ou era coisa relacionada à Atlântida, coisa relacionada à ufologia. E nessa minha busca, eu encontrei algumas palestras da Mônica, que foi me acentuando um pouco mais o entendimento, e eu fui percebendo que a intensidade de certas visões foram aumentando. Por isso que eu perguntei para ela da comunicação com imagem, né? Porque às vezes eu vejo, quando eles querem chegar a transmitir alguma essência de trabalho, vem muito as imagens. E eu comecei a perceber que nos trabalhos de fluidoterapia, essa intensidade foi se tornando muito grande. E com a possibilidade do contato com a Mônica, dos tiratemas de dúvidas, dos encontros, isso vem se intensificando cada vez mais. E o aprendizado que eles nos falam, justamente isso, hoje, às vezes quando eu estou caminhando na rua e se eu olho para uma planta, eu vejo que essa planta quer se comunicar com a gente, ela quer trazer, né, a energia. Então você percebe que é o que eles falam mesmo, né, do amor, como a Mônica fala, amar mais. Uma vez eu estava num trabalho na fluidoterapia e eu achei interessante porque tinha uma moça que ela estava fazendo um trabalho de oncologia e aí veio um irmão grande, azul, uma cabeça ovoide. Antariano. Eu não sabia identificar aquelas caras. Ele falou assim, ó, fala pra ela que ela tem que aprender a amar a célula dela. Como assim amar a célula dela? Ela tem que amar a célula dela da mesma forma como ela ama a planta, como ela ama o átomo. Porque se ela não focar amor para a célula dela, ela nunca vai encontrar a cura que ela precisa dentro dela mesma. Então, só que, como a gente vem falando aqui, existem alguns tabus, existem algumas questões, né, que a filosofia espírita ela está se abrindo para isso. Então, eu vindo aqui, até me emociono com o que a Margarete fala, com a Mônica fala, com o que cada um de vocês trazem, porque é muito gratificante você sair de uma zona que você se via até pouco tempo como louco, como algo abstrato, as pessoas praticamente te sentenciar, as pessoas te excluírem, né, de um contexto, e você se sente sozinho, né? Você se vê numa caminhada sozinho, a realidade é essa. E de repente você vem para encontros onde você vê que você não está sozinho nessa caminhada e que você não é louco. Muito pelo contrário, você faz parte de um trabalho maior. E hoje, como a Margarete falou, realmente, hoje eu dou mais a cara para bater, né? Que até pouco tempo atrás eu me isolava. E hoje não, hoje eu me sinto não melhor do que ninguém, mas a gente percebe que há uma responsabilidade.
a gente passa a vida inteira batendo naquela tecla, pô, eu tenho que fazer algo, mas eu não encontro com esse algo. Onde que está esse meu algo? E você vai nesses encontros, se encontrando com você mesmo, você vai descobrindo que sim, você faz parte de um elo maior. E que você vai se agregando nesse elo maior e você vai se... Então... Qual é o nome do seu centro, estão perguntando? Bom, lá em São Vicente é o Semente de Luz. Não fala de ET. Não. Na verdade, com algumas coisas que foram acontecendo comigo, a coordenadora da casa chamou a Mônica para fazer uma palestra justamente para levar ela para casa, para começar as pessoas, né, a coordenação ter um interesse. Porque começou a acontecer certas coisas comigo, que eu conversava com o meu coordenador da fisioterapia, expunha para ele e ele ficava... Só que como ele acredita também nessas questões, ele também tem um certo contato, embora ele não saiba, embora não comente nada com ele, mas eu sei que ele tem no momento certo, ele vai saber disso daí. A gente nem pode sair falando tudo da torta direito, mas eu comecei a perceber que algumas coisas que aconteciam comigo lá dentro era o caminho para sair daquele ortodoxo, sabe? Aquela coisa muito catedrática. E outros médios eu percebo que já vem se abrindo essa nova realidade, palestrantes também. Então, eu acredito que a gente nunca está no lugar errado, a gente está no lugar onde se precisa. Eu acho que assim, o que aconteceu comigo e essa oportunidade de estar aqui, eu só tenho para agradecer, né? Tá bom? Gente, esse é o Alex de São Vicente, falando do que ele está comentando aqui. Primeiro que ele de fato se comunica muito com imagens, porque na nossa mente tudo se transforma em imagens, né? Nós temos um poder de comunicação gigante com a imagem dentro do cérebro. Então eles induzem ou introduzem realmente imagens. Tem gente que tem só flashes de memórias e que são colocadas, então, essas imagens dentro das pessoas, principalmente das mais visuais. Tem gente que é mais sinestésica, tem gente que é mais auditiva. Eu, por exemplo, sou muito auditiva, então eu percebo as coisas muito pelo ouvido, e não é o ouvido físico, né? É um ouvido mais intuitivo, mas eles se comunicam o tempo todo dessa forma. Agora, eu me lembro que, lendo a doutrina espírita, quando ela começou, foi um drama, não foi? Para Allan Kardec já não foi nada fácil, porque ele trazia coisas muito doidas, aparentemente, no início. E ele aguentou uma porrada atrás de outra porrada. Não é famoso na França. Tem gente que acha que Allan Kardec é até brasileiro, né? Porque o espiritismo cresceu mesmo foi no Brasil, né? Mas lá eles não tinham ouvidos de ouvir o que Kardec estava dizendo e o que ele estava trazendo. Então, o início de tudo, Alex, é sempre difícil. Assim como Chico, lá nos idos de 1940, quando ele começou a trazer os livros, quando ele começou a trazer André Luiz, Emmanuel, falando da mediunidade, falando do mundo espiritual, né? Ele começou a trazer a prática da mediunidade, ensinamentos fantásticos que André Luiz trazia. Pergunta para mim se Chico foi aceito. Chico ficou 40 anos sendo escorraçado pelas pessoas, porque ele trazia novos paradigmas, novas crenças, novos fatos que aconteciam, novos velhos fatos, né? Que para nós era muito novo. Ele só começou a ser aceito lá para a década de 60, de 70, quando os espíritas começaram a aceitar também muita coisa sem rechaçar tanto. Da mesma forma, agora, Alex, você está nesse processo, assim como dezenas ou até centenas de casas que são espíritas ou espiritualistas estão vivenciando da mesma forma um processo diferente. Médiuns com acesso a informações diferentes. E isso está causando. Aquilo que eu falei, dependendo do lugar, Margarete, eu te vi no YouTube. Né? Então você já fala assim, mas sem querer polemizar. Como psicanalista, estou colocando que algo está acontecendo, um fenômeno na psique humana está acontecendo. E não posso fechar os meus olhos como estudiosa, de jeito nenhum. E como espiritualista, muito menos.
Porque a gente percebe que esse fenômeno está aumentando, principalmente entre os jovens. A minha filha, o que ela relata desde pequena, de ter pais que entendam, que abram sua mente, que permitam que isso aconteça. Quantos de nós não temos filhos assim? E que hoje nós podemos auxiliar muito mais se tivermos a mente aberta. Então é difícil. Existe muita viagem na maionese, existe gente falando um monte de bobagem, existe, mas se estudarmos afinco, com seriedade, nós vamos ver que esses fenômenos acontecem em quase todas as casas espíritas que se permitam a isso, que os médiuns se permitam a ver, a estudar, a pesquisar, né? O próprio Geraldinho Lemos relatou para nós que ele teve um contato no grupo mediúnico, ele teve um contato com insetoides. Ele nem estuda ufologia, ele não sabe o que é um insetoide, ele nem sabia que existia insetoide. Sabe quando foi a primeira vez que ele ouviu? No Fórum de Santos, onde ele foi palestrar falando sobre Chico, quando ele ouviu a Alessandra falando do contato dela com insetoides. Aí ele falou, meu Deus, foi isso que eu vi. Aliás, ele falou, é uma forma tão estranha que eu me assustei, porque eu nunca tinha visto uma forma tão estranha para nós, né? Porque eles acham a gente também estranho. Eles falam que a gente é lindamente feio. É verdade. Então ele falou, ele falou, 2 semanas antes do congresso, os médiuns, que ele faz reunião semanal com médiuns experientes, ele falou, os médiuns todos viram este ser chegar. Este ser fez uma regressão coletiva com todos os médiuns, naquele instante, uma regressão a uma vida em que esses médiuns que estavam ali envolvidos tinham destruído o planeta dos insetoides. Meu Deus. Processo de reencarnação, processo de causa e efeito. Você se compromete com o que faz. Aí então eles falaram, agora nós estamos aqui, e eu digo com minhas palavras, misericordiosamente, vieram trabalhar com os seres humanos que na época, vai saber de que raça era, destruíram um planeta, e o próprio planeta deles. Então olha o tamanho da misericórdia, aonde vem? Compromisso. Com o que é que nós nos comprometemos neste instante? Por que é que a maior parte de nós está no processo de iniciação, mediunicamente desenvolvidos ou aflorados? Para quê? Existe um porquê, não é? E nós vamos ter, acho que a gente precisa fazer uma palestra só sobre mediunidade ligada a isso, porque tem muita coisa borbulhando aqui que está acontecendo atualmente e para onde vai caminhar. Então isso vai acontecer. Mas os pioneiros tomam tabefe de todo lado. É isso que eu quero que você saiba. Entrei na internet, estava previsto, teve uma dupla explosão solar. E ele estava prevista para chegar na Terra no dia 2 de agosto com uma tempestade solar de nível G2, que é moderada e ia ser baguncenta. Ela foi atenuada, só Deus sabe por quê, e ela chegou na Terra no dia 3 de agosto com o nível G1 ou leve. Ela foi percebida exatamente nos polos e a aurora boreal foi linda. Houve uma tempestade solar, G1, que é fraca, mas ela aconteceu. Altera a psicosfera sim, se ela dá sintoma. Eu preciso entender mais, eu vou estudar mais isso, mas não me parece ser o caso, porque essas tempestades solares fora, G1, elas são como aquele fogo purificador que entra num umbral grosso, entendeu? Assim, ela até quebra padrões, óbvio, ela quebra a malha energética planetária, é aquele conjunto de linhas de força que começa na energia telúrica, que passa por baixo da Terra, que é a energia de manutenção da vida, passa pelas linhas de lei que correm na crosta terrestre, né, se cruzando e criando pontos de alta concentração energética, onde tudo dá certo, e outros sem concentração, nos losangos, no centro, onde nada dá certo, que é uma teia mesmo, e o último andar é a camada de ressonância de Schumann, que é o marca-passo planetário. Então, quando você tem uma tempestade solar, mesmo a G1,
que é fraca, como a nossa magnetosfera, por causa da mudança normal dos polos, que está em curso, ela fica meio fraquinha. Uma tempestade G1, ela não consegue fazer dano, não faz mal. Assim, é um gerador que queima, é um satélite que fica fora do ar, é a Vivo, a TIM, a Morto, sei lá o quê, que tá, tudo, nada funciona. E nós tivemos esse evento mesmo, no início do mês, mas a magnitude dela não é suficiente para causar caos. Em termos de psicosfera, que é uma parte mais sensível, ela serve como um higienizador planetário. É como se você passasse assim um Veja no planeta inteiro para tirar a gordura da maldade que nós estamos precisando muito. Então, ela vem dar uma limpada na psicosfera. A ponto de causar dor física, eu fico pensando, entendeu? Porque normalmente as nossas dores físicas se processam quando nós temos alterações vibracionais na Terra. E o nosso corpo não acompanha. Então, insônia, dor física, alterações metabólicas, elas sempre acompanham esses eventos de higienização planetária, porque infelizmente, assim como a grade energética planetária sofre a ação da psicosfera humana e animal do planeta, a nossa grade energética, que é a nossa aura, também sofre as consequências do nosso estado de espírito, né? A gente tem um espaço entre a aura interna e a aura externa, que chama-se campo de repercussão mental. Quando esse campo de repercussão mental é pequeno, ou seja, você está em harmonia, o conjunto da sua aura externa mais interna te protege de tudo. Ou seja, quando você está apaixonado, você pode estar no metrô de São Paulo às 6 horas da tarde, todo mundo com gripe, e você sai de lá livre, leve e solto. Mas quando você não está bem, o seu campo de repercussão mental fica grande, afasta as duas auras, e aí você está aqui, a Dilma espirra lá no Rio agora, ainda não mais em Brasília, e você pega a gripe, porque você está suscetível. Então é óbvio que essa tempestade solar pode sim, altera mesmo, dar uma limpada na psicosfera da Terra, e você vê, da forma como ela veio, é como se ela fosse dividida e ela pegou os polos. Foi onde ela foi mais eloquente, né? Só que se a gente for analisar as esferas de evolução, e hoje o umbral grosso, ele está bem torto, né? Quer dizer, ele tá grande no mundo inteiro, mas ele está torto, ele é torto mesmo. O umbral médio é o que cresceu mais nesse tempo todo, tá? O terceiro umbral, que é o plano das colônias, ele hoje apresenta em alguns setores planetários uma fortaleza, vamos dizer, uma luminosidade até interessante. Os outros planos de luz não sofrem essa consequência, porque eles estão muito acima da onde a nossa psicosfera atinge, mas obviamente alguma coisa atenuou essa tempestade solar, que era nível G2 e que ia provocar realmente puff, né? Ia dar um estrago legal para que ela chegasse só em G1. O que foi, a gente não sabe, temos que agradecer a misericórdia divina, porque a gente não está preparado. Com certeza alterou o ritmo de sono. Isso é certeza, porque a tempestade solar, ela atua diretamente na nossa pineal, que é quem comanda o nosso ritmo de sono. Então, com certeza alterou o nosso ritmo de sono. Pode nos emocionalmente alterar? Sim. Se altera o nosso emocional, o nosso corpo físico se ressente. Tá? Então, só para dizer, tá? Então, o que ela falou, positivo, ok? Mas não foi G2, foi G1. Estou perguntando quando que vai ser a próxima, dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro. Eu já estamos... Gente, eu ia falar de 8 de agosto. Agosto acabou. Sim. Gente, eu não acredito, já está em setembro. É de 8 de outubro. Tá certo? Se tem alguém tirando foto? Tem. Alguém está tirando foto com flash? Gente, alguém tirou foto com flash daí? Não? Então você viu o plano espiritual. Pera, quem fala? Hã? Eu vi flash, achei que tivesse alguém. Não, alguém. Então, aqui, alguém tirou foto aqui, gente? Eu vi aqui atrás. Não, então, mas peraí, o celular dela sai luz, é isso? Porque a gente, nem toda unha encravada é espiritual, a maior parte é mal cuidada, tá? Não, veja, por isso que eu tô falando. Sempre que há uma suspeita, investigue, descarte os efeitos físicos, descarta primeiro aquilo que é tridimensional, descartou, parte para o espiritual. Fala. Vem pra frente, vai. Se você não tem vergonha da câmera, vem pra frente. Tem mais pergunta aí? Tem. Eles querem muito saber uma coisa.
Pode falar. Bom, eu queria me apresentar, meu nome também Mônica Que Aide. azar o seu. Eu já participei de vários eventos e estamos junto com o Fábio Gomes fazendo um trabalho de pesquisa. A ideia é trabalhar com os contratados, fazer um levantamento, fazer aquilo que você quer. Que a gente já faz. Né? A gente faz há 6 anos aqui. Então tem um questionário e a ideia é trocar. Nós também temos o questionário da Cheliana. Vamos trocar, então? Vamos trocar figurinha depois, com certeza. Obrigada. É sempre, a gente tem que somar, entendeu? Porque o nosso questionário é da Cheliana, eles têm um questionário feito por ele. É ótimo a gente fundir esses 2 questionários. Bárbaro, obrigada. Estão perguntando sobre o Corey Good. Corey Good. Gente, o Corey Good é um ótimo ator. Excepcional ator. Tá? Não vou me alongar além disso. Não percam o seu tempo. Só isso. Eu assisti algumas coisas dele. O que tem de Viagem da Maionese ali, na Coca-Cola, no ketchup, na mostarda, é uma glória. Fala. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que a senhora acha do CERN, acelerador de partículas, as pesquisas que estão fazendo, portais, se tem alguma coisa a mais. Ele está perguntando sobre o acelerador de partículas. Eu acho o seguinte, a caixa de Pandora está para ser aberta. A questão, na hora que você abre portal, não é o que vai daqui para lá, é o que vem de lá para cá. É esse que é o nosso risco. Porque existem terras paralelas. Existe uma terra paralela que é a Terra Cruz, que eu vou dizer para você. A gente vai dar graças a Deus de estar nessa terra se conhecer aquela. Então a questão não é uma caixa de Pandora. Veja, todo o foco dessas pesquisas é o Projeto Filadélfia. Eles têm muito interesse em conseguir manipular o tempo. Porque é óbvio que aqueles que querem mudar a estrutura de hoje, se intervirem pontualmente em eventos do passado, altera tudo. É a concepção, e eles não são nada tridimensionais. Eles conhecem muito bem a multidimensionalidade, tá? Então existe realmente o cerne, o coração que move isto é justamente o domínio do tempo. Quem dominar o tempo dominará o universo. Sim. Me aconteceu um fato essa semana. Então, assim, o pessoal está aí falando de animais e eu já coloquei muitas vezes, né, veneno para rato, já vi rato na hora que ele ia sair correndo, tudo. Eu fui com a minha esposa na 25 de março, eu ia entrar no shopping, não vou falar o nome para não dar ibope, e aí de repente minha esposa veio, já estava entrando e falou, alguma coisa, um rato. Eu falei, não, era um preazinho. Um preazinho, uma cobainha, vai. Alguma coisa, mas na hora que eu vi, como se fosse um felino, eu sendo um felino, eu já coloquei a mão e peguei. Mas eu acredito que era um rato, mesmo um filhote de rato, mas de um rato muito grande. E coloquei, estou com ele na mão, mas fazendo uma cara daquela de nojo, de medo, de qualquer coisa. E fui procurando lá, comprei o que eu ia comprar, e procurando uma caixa, coloquei na caixa, levei para casa. Lá em casa ele não tinha uma gaiola, arrumei uma gaiola, coloquei ele lá dentro. E dei queijo, dei um monte de coisa, mas ele já foi direto no queijo. Então provavelmente era de rato mesmo. E aí, estava naquela, comecei a fazer carinho, né? Mas eu nunca tinha feito, já fiz com rato branco, mas não era branco. E aí dando amor, dando carinho, tudo. No outro dia estava bem. E aí à noite, ontem à noite, eu fui ver, ontem de ontem à noite, né? Ontem de noite à noite fui ver. Eu acredito que ele já tinha morrido à noite. Ontem eu fui trabalhar, voltei de trabalho, mas já de sair de casa, já triste, e ela sabe, ela sofreu minha tristeza. Mas, assim, e aí depois me veio na mente alguma coisa, como se alguém tivesse encarnado o rato, ou se ele fosse um trânsito, sei lá. Eu sei que eu me senti feliz, ao mesmo tempo triste por ele, saber que estava triste. Ontem ainda cheguei em casa, peguei a criatura, né, vou dizer assim, fiz até um funeral, terrei no quintal, coloquei a marcha marcha fúnebre. E ao mesmo tempo feliz, mas muito triste. E, então, assim, eu lembro que eu vi na palestra
do Capa Preta, né? E tinha me dito que teve a encarnação, alguma coisa assim, passou por uma bactéria. Então, assim, a dúvida é assim, ele passou por essa bactéria depois de todo aquele avanço que ele teve naquele planeta? Então, cara, vou dizer uma coisa para você. É assim, a gente tem que entender o que ele falou de uma forma metafórica. Tudo bem. Bem metafórica mesmo, entendeu? Porque a bactéria é uma célula, não é? Então não dá para alguém que é multicelular virar uma célula só. É assim, entenda isso do ponto de vista metafórico, tá? Não leve a sério. O que eu acho legal é você ter tido misericórdia com alguém que seria trucidado. Ele morreu, porque ele tinha que morrer mesmo, logicamente pela idade dele, por alguma coisa, ele tinha carências, né? Então, mas você teve misericórdia por um irmão. Isso é maravilhoso. Você permitiu que Deus se manifestasse através de você. Então você pode ficar realmente muito feliz com você, porque um ser que causa nojo e repulsa, você teve carinho e misericórdia, você foi fraterno. Então, aqui esse ser, esse espírito, com certeza ganhou quantum energético já para dar o seu próprio salto quântico e habitar um corpo de maiores recursos na sua próxima e breve reencarnação. Tá? Fala. Eu lembro o seu livro, que fez segunda-feira, foi uma metade, né? Puxa. Na verdade, eu queria saber como é que faz para ativar a glândula pineal. Cara, é fácil. Trabalha, serve e confia. Veja, a pineal, ela é ativada, cara. Aí eu quero, entendeu? É assim, a glândula pineal... Gente, ó, peraí, vamos respeitar. A glândula pineal, ela já está ativada. Não, mas eu quero uma ativação... Tem não. A glândula pineal é um órgão que é o nosso principal órgão anímico, ou seja, de contato da terceira dimensão para as outras dimensões. Ela já vem ativada, é um pacotão que já vem ativado. À medida em que você vai trabalhando e desenvolvendo a expansão da sua consciência, ela vai também expandindo. Quando você tem uma mediunidade tarefa, ela é sintonizada, não ativada, veja bem. Ela é sintonizada com diferentes frequências de onda que vão trabalhar através do seu corpo físico ou do seu cérebro. Entendeu? A maioria da humanidade ela está dormente. Não está. Todo mundo tem intuição, não tem? Por mais tacanha que seja uma pessoa, intuição ela tem. Intuição é mediunidade. Intuição se vê através da pineal. Então, para todos nós ela é ativada, não apenas no sentido físico, organo-fisiológico, mas também no sentido anímico. Eu entendo o que você está falando, mas na verdade eu queria dizer assim, 100% da ativação. Nenhum de nós tem. Talvez o único ser que esteve na Terra que teve 100% da pineal ativada foi Jesus. Nós não temos evolução suficiente para ativar 100% da pineal. Se nós tivéssemos, já teria destruído o mundo. É só um cara te fechar no trânsito e você olhar para ele com o olhar fulminante, com a pineal ativada, você mata o cidadão. Então nós não temos condição moral de ter uma pineal 100% funcional. Ela é geneticamente limitada mesmo, porque Deus tem misericórdia. Entendeu? Então, o que nós temos que ter a nossa pineal ativada é no sentido do nosso desenvolvimento mediúnico, daquilo que nós temos geneticamente para trabalhar, e principalmente no sentido da expansão da consciência para poder captar as emanações de esferas superiores. Então não adianta eu me esforçar, não. Claro, adianta. Por isso que eu estou falando para você, trabalha, serve e confia. Trabalha, porque você trabalhando, trabalhar não é no sentido orgânico da coisa, é no sentido metafísico. Sirva a lei da fraternidade, confia. Porque naquilo que você planta, você colhe. Entendeu? Nenhum de nós tem a pineal, digamos assim, acelerada que Chico Xavier tinha. Nós não temos evolução para isso. Trabalha, serve e confia. Perguntando sobre os sonhos de treinamento, para que serve? Então, gente, a Margarete agora, 1h30, vai fazer hipnose em 4 de nós aqui na Casa do Consolador, porque tem vários trabalhadores sonhando as mesmas coisas, com as mesmas sensações. O que eu posso falar da hipnose que ela fez especificamente comigo e com o Reinaldo, trabalhador da casa, nesse fim, é que, primeiro, é uma holografia mesmo. Quando eu consegui romper o véu da holografia, minha arritmia parou imediatamente, minha angústia, minha vontade de sumir. Eu só não perdi peso, mas o resto melhorou tudo. Então, é um procedimento holográfico e o treinamento que me preocupa, porque uma coisa que eu tenho certeza, nós não estamos sendo treinados para uma condição de guerra aqui na Terra.
Ela pode vir a acontecer, é óbvio, tudo pode vir a acontecer. Mas esse treinamento é para o trabalho espiritual que nós estamos fazendo e talvez até numa terra paralela, que também está fazendo sobre período de transição, e eles estão um pouco mais... Vejam, acreditem em mim, tem terras piores do que a nossa. Então, esse treinamento, nós vamos ter mais eventos, nós vamos estar ainda estamos pesquisando, agora 1h30 nós vamos ter mais um evento de hipnose com a Marga, e aí eu conto para vocês, prometo. Não vou manter isso oculto, porque entre a resposta do pessoal do Facebook é aberto, em PVT, e-mail, telefonema, está chegando já a 4.000 questionamentos para mim sobre isso. Eu tô anotando, eu conversei muito com a Gilda Moura no domingo passado, e ela me colocou alguma coisa de projetos de comando mental da humanidade, com potencialização pelo HARP. Talvez tenha alguma coisa, mas existem senhas que a gente sabe que acontece quando a gente está sofrendo essas ondas mentais. Estas senhas vocês não estão referindo e eu também não as tenho. Logo, vamos pesquisar mais. Então, preciso pegar água lá dentro do salão. Qual o endereço da casa, me pergunta? Rua Guapiaçu, 75, Mirandópolis, São Paulo, Vila Mariana. Como foi o seu primeiro contato com a Chiliana? Aqui a casa estava um inferno por causa dos ETs. Aparecia sonda aqui dentro, luzes lá dentro, a temperatura derrubava e tal. E tinha um ET se comunicando, ele fazia até estalactite no meu nariz, tão frio que era. E ele dizia que ele era o comandante, blá blá. Aí um dia eu estava tomando banho na minha casa, era um sábado à noite, estava só eu, a tia Sema, que era a minha tia que me criou, dependente física e tal, 33 gatos e 8 cachorros. Eu estava tomando banho e a suíte da tia Sema abria no meu banheiro, né? Quer dizer, a porta ficava na porta do meu banheiro, porque se acontecesse alguma coisa com ela, eu estava pertinho. E aí a minha Beagle começou a uivar. E sempre que entra um espírito na minha casa, a minha Beagle avisa. Aconteceu, entrou alguém, né? Aí eu desliguei o chuveiro, me enrolei na toalha, porque eu achei que estava acontecendo alguma... Obrigada, Walter. Estava acontecendo alguma coisa com a tia Sema. Até por causa da abdução que eu sofria quando eu era criança, eu não gosto de corredor comprido. Então, essa casa que eu construí para a tia Sema tinha um corredor curtinho. Ele tinha uns 10 metros de corredor, não, nem isso ele tinha. Ele era curtinho. Quando eu saio para o corredor, eu vejo um ser feminino bem alto, uns 2,5 metros, vestida como fosse uma roupa de mergulho azul cobalto, né? Com símbolo aqui, com a mão de mão direita assim, né? Assim, fisionomicamente muito bonita, com traços delicados, olhos muito grandes. Aí ela falou por telepatia comigo, saudações, e eu falei a frase da minha vida: abdução de toalha não. E ela fez de conta que eu não falei nada, ela continuou assim, né? E os meus cachorros foram todos pro quarto da televisão, e a minha gata branca, que a gente chama de alma suja, porque ela realmente é maldosa, ela é danada de ruim, ela se enroscou nas pernas da Cheliana, ela ficou por aí. E a Cheliana olhou para ela, então ela estava fisicamente na minha casa. Aí a Cheliana falou que ela estava ali para iniciar fazer uma proposta de trabalho conjunto, onde eles traziam uma forma de cura para o meu povo e eu divulgava por que eles estariam aqui. E tinha 3 condições: eu não podia comer carne, porque ela precisava de um ectoplasma mais sutil para poder trabalhar. Tudo bem. Não podia tomar cola, eu era viciada em Coca-Cola, eu acordava de madrugada para tomar, desde quando eu morei nos Estados Unidos, porque essa substância altera as sinapses dos neurônios pré-pineal, então para ela poder trabalhar eu não podia tomar Coca-Cola. Aí eu falei, caramba, se ela for falar para mim eu não posso comer chocolate, eu tô fora. Aí ela nem se mexia. Isso não está no contexto agora. A terceira condição é que você fale de nós aonde você for chamado e que nós permitamos. E tem sido assim desde 2006, falando, mas eles trabalham conosco desde 2004. E foi a única vez que eu vi a Cheliana tridimensionalmente. Nunca mais eu a vi tridimensionalmente. A gente conta aqui com ela a cada 15 dias das segundas-feiras, que os ETs vêm trabalhar. E de vez em quando, como hoje, por exemplo, que ela está por aqui, se manifesta, ela tranquilamente está, ela gosta desse grupo. Esse grupo foi ideia dela, né? Foi ela que criou o Contatados em 2010. Para a gente ter realmente o trabalho baseado no conforto mútuo, na troca de experiências e no esclarecimento, porque a história de um soma com a do outro e o nosso conhecimento do contato vai crescendo. Esse trabalho ele é mais de cura? Como que é esse trabalho que eles vêm? É um trabalho de cura energético-emocional que afeta, logicamente, o corpo físico. Então as pessoas passam pelos mestres orientais.
Veja, extraterrestre não quer saber nome de doença, porque ele não trabalha no corpo físico, ele trabalha no campo energético. Eles vão aonde existe uma perda de energia quântica e eles põem a energia ali, ele chacoalha a mão da gente, né, Ale? Chacoalha a nossa mão assim, eles aumentam, o Walter também, eles aumentam aquele campo quântico e a pessoa mantém aquela energia tanto quanto se permite. Porque é necessário que a gente modifique quem somos para que a cura se estabeleça em todos os níveis. Tá? Eu queria falar, será que dá para vocês duas, inclusive a sua visão psicanalítica, de falar um pouco sobre a moral, princípio, ética de ET? Porque eu fico assim um pouco indignada. Com o ET ou com a gente? Não, a minha esperança é vocês duas. Não digo a gente, eu e ela, eu digo a gente, nós humanos. Eu queria entender um pouco, no caso dela, que foi subtraído, vem um ser e subtrai o bebê, no caso dela, que é quase enforcada, no caso... Quem foi enforcado? No caso de outras pessoas que vem um ser e subtrai óvulos, coisas... Tá, então me permita, o que ela está falando assim, eu entendi. Olha, só para a gente ser breve, por causa do horário, tá? Ela quer saber se existe ética dos ETs, porque eles abduzem pessoas. Então, primeiro, existem duas classes de extraterrestres. Os mais evoluídos que nós, moralmente, os iguais a nós moralmente. Desenvolvimento tecnológico não é diretamente proporcional ao desenvolvimento moral. E a gente pode ver isso aqui na Terra. Primeiro ponto. Segundo, não são só os confederados que abduzem. Abduzem os confederados, os que vêm aqui só para pesquisa, que são os que fazem as mutilações dos animais, que foi aquele encontro que o Chico Xavier teve quando estava indo para Bragança visitar a irmã de um amigo, e que eles pararam, né, foram seguidos por uma luz laranja, pararam na estrada, a nave chegou perto do solo, desceu uma luz dentro da nave, um ET grandão se apareceu, e o Chico, sentindo o perigo, começou a rezar, e o Emmanuel falou, eles não são do bem, e aí alguma coisa fez o ET desviar do Chico, captar uma vaca. Esses são só pesquisadores. E existem os draconianos que vivem aqui na Terra, que acham que a Terra é deles. Também abduzem. Então, eu vou te falar, baseado na minha experiência pessoal de abdução, eu também tenho filhos que estão lá. Nós não somos, isso não é de forma nenhuma aviltamento ou violentação, porque antes de nascer eu concordei, como a Alessandra concordou. Porque eu quando fui ruler de um planeta, nas guerras de Orion, o planeta de um de nós foi destruído e nós seguimos em perseguição à esquadra draconiana, e o líder draconiano, nós conseguimos acabar com a esquadra, né? E o líder ficou na nave dele, na frente do planeta deles. E nós, comandantes, resolvemos fazer ele sentir o que nós tínhamos sentido e destruímos o planeta dele, erradicando bilhões de espíritos. A consequência imediata da explosão destruiu as nossas naves também. E nós caímos no mesmo inferno espiritual que ele estava. E viemos aqui voltar na Atlântida como grandes devedores de parte daqueles espíritos que vieram encarnar aqui como exilados que eram. Então perceba, nós não somos, abduzido é legal, não. Nós somos devedores desta atual humanidade estelar, contra a qual nós pecamos. Na regressão que a Gilda fez por hipnose em mim, eu me vi dentro de uma nave e o cara aparecia... Vocês lembram daquele filme, Os Cavaleiros... Não, como é que era? Que eram vários, que tinha um mágico, que tinha o Cavaleiro Negro, que eram várias crianças da Terra que estavam num planeta paralelo. Como é que chamava? Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. E o cara andando do lado dele, parecia um mago, sabe? E eu falei pra Gilda, ele quer que eu pense que ele é um mago, mas ele não é, ele era um insetoide. E eu me vi numa sala de pesquisa, fazendo híbridos, e eu fui para um lugar onde tinha N híbridos em desenvolvimento, era uma sala de híbridos em desenvolvimento, era um berçário, né? E eu sabia que eu era um daqueles híbridos, como eu também sabia que eu fui também muitos híbridos. Eu também trabalhei nesse projeto de criar híbridos, porque os híbridos são a evolução da raça adâmica para vários planetas, não apenas para a Terra. Então, nessa minha presente encarnação, eu sou abduzida sim, eu tenho filhos híbridos que foram retirados, um deles, que foi o último retirado na Alemanha, é o que eu lembro, de quem eu gostaria muito de ter notícias, mas eu sei que eu não vou conseguir.
porque não está na programação. Então, veja, nenhum de nós é vítima. Agora, nenhum de nós é vulnerável. Nenhum de nós é vítima. Nós todos somos, inconscientemente, que essa que é a verdade, partícipes do projeto Nova Raça Humana, do lado da Confederação. Nenhuma das minhas abduções foi traumática. Foi desespero. É lógico, dói você não ter controle, você ficar parado e você não pode mexer nada além dos olhos. Isso dá um horror, porque você não tem controle. Então é medo. Mas a dor física de espetar uma agulha no abdômen, no ouvido, é muito pequena. Daquilo é cena. É camada de cebola que por alguma razão eles resolveram incutir como se fosse verdade. As abduções pela Confederação não são torturantes. Já não é verdade em relação às abduções do outro lado. Essas são torturantes. Agora, cada um de nós entra na sintonia daqueles que são-lhe similares. É sintonia vibratória. Os draconianos não vão poder abduzir nenhum de nós se nós não tivermos com eles sintonia vibratória. Quando Jesus falou orar e vigiar, ele se referia também a isso. Tá? Então, a ética é muito clara. Diz-me com quem andas que eu te direi quem és, como diz o Divaldo Pereira Franca. Fala, Marguinha, querida. Mônica, só um minutinho. Você falou dos pesquisadores, né? Sim. Draconianos e o... Confederados. Nossa, já sujaram a cadeira limpa. Não, ela estava assim mesmo. Ela veio assim? Estava assim hoje. Bom, gente, eu sou índigo, eu pergunto. Quanto à sua pergunta, né? Como a Mônica falou, existe muito comprometimento, como eu contei do Geraldinho e tal, muito comprometimento de todo mundo que está aqui. Ninguém que está nesse planeta é do bem, como muita gente fala, né? Nós somos as duas coisas simultaneamente. Nós temos a beleza infinita dentro de nós, mas nós temos também a maldade, que ainda se mantém no planeta. E eu diria que o medo é o que mais nos mantém sem evolução. Quando a gente se compromete com essas raças, a gente já tem uma tarefa. Por isso que eu falo que todo abduzido é um grande servidor, né? E ele de fato tem um compromisso com a raça humana, porque é devedor de alguma forma que não se sabe qual. Mas uma lei metafísica, todas as leis metafísicas, elas não conseguem ser burladas. Assim como ação e reação não é burlado, nem pelos melhores políticos do planeta, brasileiros que são mestres nesse tipo de coisa, em burlar leis, não se consegue burlar a lei que nós temos de ação e reação e também de afinidade energética. Tanto é que o que foi citado, por exemplo, do enforcamento, estava ligado com o processo de orgulho, com o processo de se achar poderoso, de destruir um trabalho de alguém, etc, etc. Isso aí é um sentimento altruísta? Não é. Quando você tem esse sentimento, automaticamente você se conectou. Afinidades energéticas. Tanto é que Chico, quando esteve diante de um ser assim, o ser virou as costas. Isso. E foi embora. Existe uma lei que protege. É a lei da bondade. É a lei do amor. Sincero e profundo. Por isso que a ética é algo de extrema importância para quem vivencia o aspecto ufológico. Porque nós não temos poder sobre a tecnologia que eles têm. Então, estamos vulneráveis? Sim. Eticamente vulneráveis. Espiritualmente vulneráveis. Então, essa é a senha de acesso. Compreendem isso? Tem leis que não são burladas. E essa é uma delas. Né? Não dá para fazer. E de certa forma, quando você falou somos abduzidos, eu já falei, quando uma criança vai no médico tomar uma injeção, o que a criança faz? Berra, desesperada. Você vai fazer mal para essa criança? Mas dói uma injeção? Dói. Bezetacil, então, Deus me livre. Dói, não dói? Dói. Mas não é para a cura daquela criança. A mesma coisa um cachorro, quando você vai para um veterinário,
Então, nós estamos da mesma forma que a criança está para o médico, nós também estamos para esses processos que não entendemos do lado confederado das abduções e dos contatos. Por quê? Porque eles, se nós formos olhar na história da raça humana, nós já tivemos intervenções genéticas há milhares de anos atrás, e não foi uma só. Quando os capelinos vieram para cá e tivemos o elo perdido, onde nós mudamos, né? O ser humano entrou para a era do Homo sapiens e teve quase o dobro da massa encefálica, né? O seu cérebro aumentou quase o dobro do tamanho e do peso, ou seja, todas as conexões ampliaram gigantescamente. Para quê? Para conseguirem comportar espíritos de um maior nível que estava vindo para a Terra. Sim. Entenderam? E isso quer dizer o quê, então? Que já houve intervenção. E hoje, de uma outra forma, está tendo uma outra intervenção. Compreende? Nós não entendemos, nós não temos visão ampla para perceber este projeto, mas com certeza é um projeto muito maior do que o nosso entendimento possa suportar. Compreende? Então nem tudo é ruim, mas visto do aspecto humano limitado, do medo e imaturo, pode ser muito ruim e traumático. Bom, agora nós vamos, a Sheliana quer falar, dar uma mensagem final antes da gente encerrar. Agradeço a participação de todos, dia 8 de outubro provavelmente estaremos de volta. Saudações. É preciso que vocês compreendam que não há mais tempo de improduzir. É preciso que vocês compreendam que vocês não têm mais tempo de se iludirem. Vocês não podem mais caminhar como se esta fosse a última e única existência que têm. Vocês não podem mais ignorar que cada movimento quântico que produzem, como pensamento, sentimento, palavra ou ação, não tem repercussão na sua eternidade, não tem impacto sobre aqueles que vivem no mesmo plano planetário que vocês. Não é mais tempo e nem é mais permitido que vocês se iludam. Vocês precisam despertar para a realidade e assumirem o compromisso que os trouxe como possibilidade quântica de reforma para o planeta Terra. Nós podemos um limite de ação ter, vocês têm um limite inferior apenas porque não creem na própria força. Mas acreditem no que eu digo, não há mais tempo de ignorarem o chamamento para a evolução, não há mais tempo de ignorarem o grito de desespero e dor dos seus irmãos da Terra, sejam eles planetas planta, ou sejam eles planeta animais, e sejam eles planeta hominais. Não há mais tempo para vocês serem surdos, ou cegos, ou insensíveis. Agora é a hora da ação em prol da fraternidade, para que vocês possam, antes de cair, levantar voo, e espero que compreendam. Saudações. Saudações. Tá cheio de coraçãozinho para a Sheliana. Ela merece, cada um deles. Merece. Gente, a gente vai daqui a pouco ter a nossa desobsessão, então até dia 8 de outubro. Nós vamos começar a transmitir as palestras da terça-feira e do sábado, sempre que possível, tá? Para que a gente possa levar para um número maior de pessoas e o Contatados passa a ser transmitido daqui para frente, porque o teste deu certo. Então, beijo para todos.